Viajar é um dos nossos principais desejos, mas até chegar ao destino tem todo um caminho que pode ser tortuoso para quem tem cinetose. Conheça as formas de tratamento e dicas para diminuir o mal-estar durante a viagem. É agora no Saúde em Prática. Você costuma passar mal em viagens? Suor frio, palidez, vômitos, sensação de tontura e desmaio são comuns quando você passa por uma serra, quando anda de barco ou de carro. Saiba que você pode ter cinetose ou o mal do movimento. O distúrbio é causado por desajustes nas estruturas responsáveis pelo equilíbrio. Solavancos e movimentações bruscas podem dar início à crise. E para conhecer mais sobre a doença do movimento, a nossa equipe de produção foi até o consultório da otorrinolaringologista Cibele Germano. As estruturas responsáveis pelo nosso equilíbrio no nosso organismo é o ouvido interno e o labirinto, que é o sistema vestibular. A cinetose, existe uma alteração dentro dos canais semicirculares, onde existem um líquido, e esse líquido tem umas estruturas como se fossem uns cristais e elas ficam desarranjadas. Essa alteração no nosso labirinto é um conflito de informações. Ao mesmo tempo que você está dentro de um carro em movimento, você também está parado. Então, o cérebro recebe uma informação de que você está em movimento, porque o carro está se movimentando, e ele recebe uma informação que você está parado, porque você está sentado. Então, essas duas informações é que geram o conflito e faz com que ocorra essa alteração no labirinto, que é a cinetose. O mal do movimento ocorre por um conflito entre o labirinto e a visão. O transtorno não é exclusivo de viagens. A simples sensação de movimento proporcionada por alguns brinquedos em parques de diversões, jogos de videogame e cinemas 3D pode desencadear as crises. Algumas situações que são passíveis desse quadro de cinetose não é só durante quando você está se locomovendo com o veículo. Tudo que o cérebro recebe essa informação que você está parado e movimentando ao mesmo tempo já causa a alteração do labirinto que leva à cinetose. Quem está de fora e está observando um paciente que entrou na crise da cinetose, você tem que tirar a situação que está ocorrendo. Se está dentro de um carro, tem que parar o carro. Se ele está assistindo o filme, para o filme. Então você tem que tirar a causa que está levando ao quadro de tontura. E aí deita o paciente e tem alguns tipos de medicamento antiemético que também pode ser usado, mas o principal fator para a ajuda do paciente é parar a situação que está desenvolvendo o quadro de cinetose. Os sintomas da cinetose fazem com que ela seja bastante confundida com a labirintite e até com problemas estomacais. As crises podem causar muito desconforto. A boa notícia é que os sintomas costumam passar logo após o fim do deslocamento. Vamos saber agora como é feito o diagnóstico do mal do movimento. O diagnóstico da cinetose, ele é feito, é um complexo. Então, é tanto a história clínica, como o exame físico, mais o exame o próprio exame mesmo, que a gente chama que é específico do labirinto. A história é o que o paciente refere. Ele pode ter a tontura, ele pode ficar suando frio, que a gente chama de sudorese fria, ele pode ter náuseas, vômitos. O exame físico é quando você vai avaliar todos os sinais que o corpo está apresentando no seu exame, em relação aos movimentos dos olhos, em relação aos movimentos do próprio corpo. E o exame complementar é um exame específico do labirinto que tem o nome de vectoeletronistagmografia. Então, o conjunto leva-se ao diagnóstico. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere como é feito o tratamento para o mal do movimento. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Minhas duas dicas de relaxamento para quem está em casa primeiro, tente começar se atentando à respiração.
Então inspira bem profundo e expira bem profundo. Inspira, tenta contar 1, 2 e expira, tenta contar 1, 2, 3, 4 e cada vez vai indo mais profundo. A segunda dica é mais simples ainda. Você começa relaxando parte por parte do seu corpo. Então começa iniciando nos pés, relaxa o dedo dos pés, relaxa os pés e vai subindo até o couro cabeludo. Então essas são as minhas 2 dicas de relaxamento. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje tratando da cinetose, uma doença causada pela perturbação no sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio. É comum que o movimento suscite nas pessoas algum tipo de mal-estar, como enjoo. A intensidade dos estímulos necessários para os sintomas aparecerem é o que varia em quem tem cinetose. E para saber mais sobre o mal do movimento, conversamos com a otorrinolaringologista Cibele Germano. Vamos ver. Existe um grupo de risco em que as pessoas são mais propensas. São aquelas que podem ter algumas alterações psiquiátricas, por exemplo, uma ansiedade. Os pacientes que têm um passado de enxaqueca, os enxaquecosos. E alguma alteração relacionada como uma infecção viral, a cinetose, ela tem um fator hereditário envolvido. Aliás, todas as doenças do labirinto são incluídos os fatores hereditários. Ela atinge tanto o homem quanto mulher e criança. A criança, principalmente numa faixa de 2 a 12 anos. A cinetose pode dificultar a vida social dos pacientes. O lado bom é que ela pode ser bastante controlada. Existem medicamentos que inibem os sintomas antes mesmo deles aparecerem. E há também terapias para habituar o organismo ao movimento. Vamos conhecer as formas de tratamento para a cinetose. As formas de tratamento para a cinetose, quando o paciente está na crise mesmo, a gente tem alguns medicamentos mais específicos onde a gente tenta sedar o labirinto. O antiemético, os gastrocinéticos, que são medicamentos específicos para o estômago, porque o paciente também tem uma certa náusea, e tem aqueles que são supressores do sistema nervoso central, que eles sedam o sistema nervoso central para que dê uma melhorada na crise. Então, esse tratamento dessas medicações específicas você usa na crise. O preventivo é que você, já sabendo que vai fazer uma viagem, você pode também fazer alguns tipos de exercícios para o seu labirinto para que ele não venha desencadear essa situação. E existe mesmo o paciente que não está nessa situação, mas quer tratar esse quadro, esses exercícios que se chama reabilitação vestibular, são realizados através de uma fonoaudióloga, com a orientação de uma fonoaudióloga, para ajudar esse paciente. E isso sempre ele pode manter na vida dele, em todas as situações em que ele vai ser submetido a um estresse, né, do labirinto. A reabilitação vestibular, né, para o tratamento da cinetose, que é o mal do movimento, é realizada através de manobras fonoaudiológicas, manobras labirínticas, para fazer com que os líquidos ou os cristais façam o movimento corretamente no cócclea, que é o que faz você perder um pouco o equilíbrio ou dar aquele mal-estar de enjoo. O tratamento é realizado por fonoaudiólogos, é realizado de 8 a 12 sessões, dependendo de cada caso. Através da reabilitação vestibular, o paciente pode ter uma cura da cinetose, desde que ele mantenha uma rotina diária de exercícios após a alta fonoaudiológica. Além da ajuda médica, vamos conferir quais medidas quem tem cinetose pode adotar para minimizar a intensidade do mal-estar durante a viagem. É hora da opção saudável. O paciente que já tem esse problema de cinetose, ele pode se privar de algumas coisas para que isso não desencadeie. Uma alimentação mais leve,
Ele pode fazer alguns exercícios que ele já conhece para que esse labirinto não tenha uma situação de estresse. Ele pode usar antes de ir para essa, por exemplo, uma viagem de barco, já pode usar esse antiemético, esse gastrocinético, que é o remédio para o estômago. E existem alguns alimentos que específicos que ele não deve utilizar porque irritam mais ainda o labirinto, como por exemplo, o café, que tem cafeína, o chá mate, o chá preto, o chá verde, que está sendo muito usado atualmente, mas ele é estimulante, todos os refrigerantes, principalmente os de cola, os doces, principalmente o chocolate, a bebida alcoólica e o cigarro. Então são esses fatores que eles podem aumentar a irritação no labirinto. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!